O carro mais absurdo da recente história aqui do canal da Instacarro, Mercedes EQS 53 AMG. Um carro de R$1,5 milhão, 104 kg de torque e que você vai ver a partir de agora. Será que vale a pena? Eu acho que vale, né? Então antes disso, roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Ficou com alguma dúvida da avaliação? Deixa aqui que eu te respondo e não esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, incluindo veículos premium, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora pro teste. O EQS 53 AMG, ele é um sedã com características de coupé ali na traseira, mas ele é um sedã bem grande. Para começar, são 5,2 metros de comprimento com 3,2 metros de entre-eixos. É um entre-eixos praticamente uma picape. São 1,92 m de largura também, o que deixa ele um sedã bem largo e, como você pode ver, ele não é dos mais altos. Em design, nós temos aqui os faróis em LED, que tem essa ligação entre eles que compõe aqui o sistema de iluminação diurna. Temos a tradicional grade aqui dos veículos AMG, que como é uma elétrica, ela não é vazada, mas ela mantém o mesmo estilo de design. O que é importante de falar é que nesse carro, como ele é um elétrico, ele tem motor dianteiro sim, mas ele não abre o capô. Para abrir o capô aqui só na hora da manutenção, dentro de uma rede de concessionárias da Mercedes. A única coisa que abre nesse carro aqui na frente é aqui do lado o dispenser de água do vidro. Quando você ficar sem água para repor aqui, você faz a reposição aqui pela lateral. A única coisa que você tem acesso aqui da dianteira. Mas um ponto da dianteira aqui, que é bem legal de falar desse carro, é com relação às rodas dele. São rodas de 21 polegadas, pneu perfil 275/30, pneu largo específico para carro elétrico, para dar conta de todo esse torque desse carro que eu mostro para vocês na hora do test drive. Agora, vindo aqui para a lateral, a gente tem as maçanetas, que elas são retráteis, elas recolhem aqui justamente para fazer um efeito melhor aerodinâmico nesse carro, que é o objetivo de todo carro elétrico, ser o mais aerodinâmico possível para consumir o mínimo de energia possível. E aqui na traseira, como eu falei, nós temos a característica de carroceria coupé. O que é interessante de falar aqui nesse carro com relação às portas, eu vou abrir aqui para vocês, é que ela não tem a coluna. Então os vidros fazem essa função, a mesma coisa na porta dianteira e na porta traseira. Característica de design bem interessante. Aqui na traseira a gente tem esse pequeno spoiler aqui que tem efeito aerodinâmico, justamente assim como as maçanetas ajudar o carro a cortar o ar de uma melhor maneira e se tornar ele mais eficiente. Temos as lanternas em LED que são interligadas, visual característico aqui dos veículos da Mercedes. Temos o badge AMG para reforçar que temos um AMG. Esse na verdade é o primeiro AMG elétrico. O logo EQS 53 aqui na lateral. Para a gente abrir o porta-malas aqui embaixo. E aqui embaixo também nós temos a câmera de ré, que quando está dirigindo você vai fazer uma manobra, ela é direcional, ela te ajuda nesse movimento. E enfim, por falar de porta-malas aqui, são 580 litros, espaço gigante aqui para você utilizar numa viagem, carregar suas malas, carregar tudo que você precisa aqui no momento de lazer ou até no momento de quando você vai no shopping fazer compras, cabe tudo. Espaço mais do que à vontade. O interior aqui do EQS 53 é ainda melhor do que a gente vê da parte externa dele. Então vamos começar falando aqui de acabamento e de qualidade, conforto aqui. Para esse carro a gente tem os revestimentos em couro dos bancos, temos fibra de carbono e também alcântara para reforçar o luxo no interior da cabine. Ainda falando de banco, ele tem várias regulagens elétricas, inclusive aqui do encosto de cabeça, tudo elétrico, e tem funções de aquecimento, resfriamento, e enquanto eu falo com vocês, estou recebendo uma bela de uma massagem aqui. Fora isso, temos também um teto solar panorâmico, que é para poder ampliar essa visão do veículo enquanto a gente está andando e poder curtir a paisagem. Mas o que chama mais atenção no interior desse carro, com certeza, é esse conjunto de telas, sendo de 12,8 para o motorista aqui do painel de instrumentos, do passageiro também de 12,8 e a central de 17,7. A diferença é que a de 12,8 do passageiro, ela só é acionada se tiver o passageiro aqui na frente. E a vantagem dela é que, digamos, você está numa viagem, você está num percurso que o motorista está ouvindo uma música, o passageiro consegue conectar o celular dele e utilizar aquela multimídia de uma maneira individualizada, inclusive colocando um fone de ouvido e ouvindo as suas músicas da maneira como ele preferir. Um ponto bem interessante. O que é interessante desse painel de instrumentos desse veículo e da central multimídia, principalmente é a questão desse sistema de navegação de GPS que tem função
inclusive de visualizações reais. Enquanto você está dirigindo, se você tiver com o GPS ligado, ele vai abrir a câmera, mostrar para você onde você está na rua e vai direcionar exatamente aonde você tem que virar para não ter erro. É bem interessante esse sistema. E isso você vai conseguir replicar as mesmas funções aqui também no painel de instrumentos. Ele também é bem completo, tem várias funções e uma das funções dele é deixar também a função de GPS na tela. É um painel bem completo, eu consigo mudar o tipo de visualizações dele. Eu tenho o clássico, tenho um modo mais sutil, tenho um modo que é 100% navegação, que é praticamente uma reprodução aqui da central multimídia. E tenho outras funções, como a função de assistência, caso tiver um veículo na frente. Tenho a função também de serviço. E nesse veículo exclusivamente, que ele tem o pacote Dynamic Plus, ele tem funções, por exemplo, Track Pace, onde você consegue, por exemplo, direcionar em qual autódromo você está e acompanhar a sequência de curvas, acompanhar o comportamento do carro por força G, e também a função Super Sport, onde você consegue acompanhar o comportamento do carro em relação ao consumo de bateria, em aceleração, potência. É uma função bem interessante. Falando do volante, é o novo volante AMG, que tem algumas funções que você consegue programar aqui nessa parte inferior, como por exemplo, esse é um carro elétrico, mas você consegue colocar funções de ruído nele. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um ruído Sport nele ou um ruído mais potente. São duas funções para poder te dar características de um veículo AMG raiz. Isso é uma função bem legal. Aqui eu consigo regular também a questão da altura da suspensão, posso mudar a característica dela, posso colocar no modo Comfort, Sport e no Sport Plus, posso mudar isso individualmente, independente da função que você esteja no modo de condução. E aqui eu posso fazer a mudança do modo de condução desse carro. Então tem Sport Plus, Sport, Comfort, Individual e pista escorregadia, o que seria uma neve. São bastante funções o que você consegue configurar nesse carro. Como eu falei no começo, esse carro, além de tudo isso, ele tem uma função interessante para os bancos, então ele tem as regulagens elétricas, mas ele também tem as funções de massagem. Então, por exemplo, eu posso colocar a massagem para o motorista em várias funções diferentes aqui. E enquanto estou dirigindo, eu posso estar no trânsito, eu posso estar em qualquer momento que talvez não fosse tão bom para você estar, mas nesse carro aqui, maravilhoso. Você consegue curtir o momento estando nesse carro. Você pode ligar a função para resfriamento, posso aquecer o banco e ao mesmo tempo receber uma massagem. Eu posso estar no trânsito, numa viagem, eu vou estar de maneira extremamente confortável nesse carro. E aqui atrás, a mesma qualidade que você tem como motorista ou passageiro dianteiro, a gente encontra aqui no banco traseiro. Então, o mesmo padrão de acabamento, alcântara, fibra de carbono, couro, mais do que maravilhoso. Espaço mais do que suficiente, não dá nem para medir a distância para o banco da frente, consigo cruzar a perna, fico muito confortável. E nesse caso, o carro ele tem um ar-condicionado de 4 zonas. Então, quem vai na frente, nas extremidades, consegue controlar o ar-condicionado e quem vem aqui atrás, a mesma coisa. Então, eu consigo ter a minha temperatura diferente da temperatura de todos os outros 3 ocupantes do veículo, de maneira bem tranquila. Além disso, tem uma almofadinha aqui para poder curtir a viagem, fico de maneira bem confortável, um travesseirinho aqui para poder encostar a cabeça. Se eu precisar, uma luzinha de leitura, tem uma luzinha que eu posso mudar a posição dela. Então, o que falar de um carro desse tipo? É só curtir o que ele consegue te oferecer e aproveitar cada segundo. E talvez um pouco do que você tenha um pouco da sensação do que é estar no EQS 53. Vou te mostrar como é que ele se comporta dirigindo ele na cidade. Então, bora lá. O Mercedes EQS 53 AMG vem equipado com 2 motores elétricos, um dianteiro e um traseiro, que combinados rendem 658 cavalos e 96,9 kg de torque. São números absurdos, só que nesse carro especificamente ele é ainda mais absurdo porque ele vem equipado com o pacote Dynamic Select, que eleva essa potência para 761 cavalos e o torque vai para 104 kg. É um torque, por exemplo, de Dodge Challenger Demon, por exemplo. É absurdo. E isso faz com que esse carro faça um 0 a 100 na casa dos 3,4 segundos e tenha velocidade máxima de 250 km por hora. São números impressionantes. Eu já tive a oportunidade de dirigir vários carros inclusive em pista, carros voltados para o foco da esportividade, mas nenhum me impressionou tanto, nenhum me assustou tanto na dirigibilidade quanto esse carro aqui.
Então, por conta desse Dynamic Plus, ele tem algumas funções específicas para você utilizar em pista, para deixar esse carro com um comportamento ainda mais dinâmico, ainda mais visceral. E além de tudo isso, você ainda consegue colocar ruído. Mesmo ele sendo um carro elétrico, você consegue modificar o ruído do escapamento, um escapamento virtual, para deixar ele com uma característica de um veículo AMG. Então, por exemplo, eu vou colocar ele aqui num ruído Powerful, vou deixar ele por enquanto no modo Comfort. E dá uma olhada o quanto esse carro aqui vai acelerar no modo Comfort. Olha, ele está no modo Comfort. Se liga o quanto que esse carro acelera, é absurdo, e ouve esse ruído. Isso no modo Comfort. Agora imagina no modo Sport Plus. Modo Sport Plus selecionado. Presta atenção, segura aí, Ran. É animal. É animal. Mas fora a questão do desempenho, tem outros pontos que surpreendem nesse carro na dirigibilidade. Um ponto principal aqui, que surpreende bastante, é essa navegação pelo GPS. Como você deve ter observado no mapa, quando você programa um endereço de destino, quando você tem que entrar em alguma rua, quando ele vai te direcionar que você tem que fazer algum trajeto, ele vai abrir a câmera aqui dentro do GPS e em tempo real mostrar como se estivesse projetando na rua mesmo aonde você precisa entrar. Então aquela coisa de você não entende GPS, eu me confundo com GPS, nesse carro aqui não tem como. Você vai acertar porque ele vai te mostrar exatamente onde você vai entrar. Além disso, se você tiver com essa função selecionada, se você tiver com o destino selecionado, esse mesmo radar de GPS, ele ajuda a mapear a rua e vai ajudar também no funcionamento do comportamento da suspensão desse carro, que é pneumática inteligente. Então, nesse rastreamento, se ele perceber que tem mais oscilações na pista, se ele tem mais buracos, ele vai se comportar de uma maneira preditiva para calibrar essa suspensão e deixar o carro o mais confortável possível. Isso se você estiver no modo de conforto. Se você estiver no modo esporte, ele vai calibrar a suspensão de uma forma para deixar você o mais firme possível, para que você contorne curvas de maneira mais segura, da maneira o quanto você precisar. Do ponto de vista de recarga, de autonomia, esse é um carro que tem uma bateria bem grande, uma bateria de 120 kWh, e ela tem uma autonomia estimada na casa dos 500 km. Então, se você rodar com esse carro aqui em cidade, que é em velocidades mais baixas, andando de maneira mais pacata, mais comportada, você vai conseguir chegar muito próximo disso. Se você usar em estrada, com certeza essa autonomia vai reduzir um pouco. E na hora de você recarregar o veículo, quando você for fazer essa ação, digamos que você tenha uma super sorte de achar um carregador de carga alta, acima dos 130 kW, você vai conseguir carregar de 10% a 80% dessa bateria em apenas meia hora. Ponto muito bom, significa que você vai conseguir rodar bastante com esse carro e num tempo de recarga que é considerado para a categoria bem respeitável. Além de ele ser esse carro que é extremamente gostoso de dirigir, que tem um desempenho absurdo, que tem uma ótima autonomia sendo um carro elétrico e traz altas tecnologias, ele também é muito bem equipado. Então ele é um carro que traz 7 airbags com a função de airbag nos cintos dos passageiros da traseira, coisa que é raríssimo de se ver, um ponto de segurança bem importante. Ele tem o piloto automático adaptativo, que tem a função de contorno de curvas de maneira autônoma. Então nessa programação aqui o carro vai conseguir acelerar e frear e contornar curvas baseado no carro à frente, baseado nas faixas de rodagem. Ele tem leitor de faixa de rodagem, tem sistema de alerta de ponto cego, tem sistema de frenagem autônoma se preciso, seja para frenagem dianteira, seja um veículo se aproximando, ele vai atuar de maneira preditiva para poder te ajudar a se prevenir de um acidente. Ele vai te ajudar em manobras, se você estiver muito próximo de um obstáculo, ele vai mostrar na câmera 360 e no sensor se você está muito próximo de algo para poder ter uma possível colisão. É um carro extremamente completo, muito bom de dirigir e que explica o porquê que ele custa tudo o que ele custa. 1,5 milhão pode parecer muito quando você pensa no valor de um carro, mas esse EQS53 é o carro que você não encontra defeitos. É difícil você falar assim, isso daqui não é legal, isso falta. Ele realmente assim não tem o que você falar dele. Talvez por característica, por gosto pessoal, uma ou outra coisa você queira
mais próximo do que você entende como algo ideal para você, mas de defeito mesmo muito difícil. E no mercado ele tem como concorrentes o Porsche Taycan e o Audi e-tron GT, que não são necessariamente os concorrentes diretos desse carro porque são mais baratos, mas são os alemães que mais se aproximam do que o EQS consegue oferecer. Mas e você? Por 1,5 milhão, apostaria nesse carro aqui ou você compraria algum concorrente mais barato? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!